A sala de jantar reverberou com risadas. Usando a mesma roupa azul marinha que eu usava na formatura da minha filha anos antes, fiquei na porta da cozinha com um prato fumegante de lasanha. Embora não fosse novidade, estava arrumado e tinha significado para mim. Ouvi o fim de um sussurro enquanto avançava. Deus, a mãe ainda está usando aquele vestido. Minha filha Chloe sorriu enquanto se inclinava para sua amiga Mega. É mais velho que eu prometo. Eu podia ouvir as outras mulheres rindo em voz alta. Levei alguns momentos para acalmar a bandeja em minhas mãos. Eu sorri suavemente enquanto olhava para Chloe, meu próprio filho, meu orgulho e minha dor de cabeça. Então, como se nada tivesse ocorrido, entrei e servi o jantar. Diga-nos de onde você está visualizando na seção de comentários antes de começarmos. Para histórias mais impactantes, lembre-se de gostar, compartilhar e assinar. Antes que as coisas acontecessem, eu tinha uma existência simples, mas gratificante. Nos arredores da cidade, eu morava em uma modesta casa de 2 quartos com tábuas de piso e papel de parede que desapareceram de anos de exposição ao sol. Eu tinha, mesmo que não fosse muito. Eu costumava desfrutar de uma xícara de café todas as manhãs enquanto observava o sol nascer sobre o carvalho no quintal da janela da cozinha. Em cima do muro, os pássaros se reuniriam. Eles estavam lá para me lembrar que ficar em silêncio não equivalia a ficar sozinho, portanto eu sempre os considerava convidados. Foi difícil para mim criar Chloe sozinho. Warren, meu marido, morreu de ataque cardíaco enquanto ele dormia quando ela tinha apenas 6 anos. Nós éramos uma família de 3 minutos, e então eu estava morando sozinha com uma série da primeira série que não sabia o que sempre significava o próximo. Eu tive que me manter unido. Chloe queria que eu fosse forte, pois não havia mais ninguém para confiar. Para sobreviver, eu ensinei à noite e ensinei em tempo integral em uma escola pública. Eu sempre me certifiquei de que ela recebesse tudo o que precisava, mesmo que todo o salário estivesse apertado. Chloe sempre trazia roupas limpas e um almoço preparado para a escola. Lembro-me de ficar acordado até tarde para ajudá-la com projetos científicos e fazer suas fantasias de Halloween. Durante anos, mantive seus desenhos na geladeira. Livros, móveis usados e o som de nossa risada mútua encheu nossa casa. Eu a ensinei a assar pão de banana, andar de bicicleta e falar educadamente. Participei de todas as abelhas, desempenho e conferência de pais e professores de ortografia. Eu estava lá o tempo todo. Eu estava orgulhoso dela, já que ela era uma garota inteligente e motivada. Soluguei por mim mesmo no banheiro quando a filha foi admitida em uma instituição de prestígio porque não tinha certeza de como pagaria por isso. Bolsas de estudo, economia, trabalho noturno e ensino de crianças cujos pais estavam ocupados demais para ajudá-las trabalhamos. No dia em que ela se mudou, lembro-me de levá-la para a universidade de carro. Ela me disse para não sair do carro porque estava muito encantada e que poderia lidar com tudo sozinha. Depois que ela desapareceu no prédio, fiquei lá por alguns minutos, vendo outros pais se despedirem dos filhos com abraços. Eu nunca tinha sentido aquele leve vislumbre de afastamento antes. No entanto, eu o descartei. Chloe começou a ganhar mais do que eu jamais fiz como professora depois que ela se formou e teve uma carreira em marketing. Eu dei a ela encorajamento a cada passo. Enviei uma mensagem feita à mão e cozinhei um bolo para ela quando ela recebeu sua primeira promoção. Ela me mandou uma mensagem para dizer obrigado. Ela estava simplesmente ocupada, eu me lembrei. Ela se mudou para um apartamento moderno no coração da cidade, completo com cromo, vidro e móveis simples. Ela começou a sair com aqueles que eu não conhecia. Amigos que viajaram para a região vinícola no fim de semana e usavam roupas caras. Quando ela falou com eles, sua voz se tornou mais rápida, suave e cheia de jargão de negócios que eu não entendi. Ela me servia lates de leite de aveia e gentilmente me levava a assuntos aos quais não conseguia acrescentar quando vim. Eu me agarrei ao que tínhamos, no entanto. Quando ela me permitiu visitar, continuei cozinhando para ela enquanto usava as mesmas roupas velhas que ela gostava em seus anos anteriores. De uma maneira antiquada, ela uma vez descreveu como elegante. Toda vez que eu o coloquei, lembrava-me de sentir uma sensação de orgulho silencioso na vida que eu havia criado. Foi honesto, mas não era chamativo. Todo aluno que eu ensinava ao longo dos anos tinha um nome que eu conhecia. Pais e filhos me escreveram para expressar sua gratidão por dar-lhes confiança. Continuei a pegar mantimentos para meu vizinho e voluntário idosos no centro comunitário nos fins de semana. Mesmo que minha vida tenha desacelerado, ainda era significativo. A extensão da deriva de Chloe era algo que eu não tinha conhecimento, ou talvez tenha escolhido não reconhecer.
Ela começou a criar uma imagem de si mesma que excluiu suas origens. Agora eu fazia parte do passado que ela não queria se exibir. Mas meu carinho por ela era intenso. E o amor pode cegar você às vezes. Eu acreditava que ela ainda me viu no fundo da minha mente, então eu continuei sendo a mãe que eu sempre fui. Até o jantar, quando ela riu de mim e não comigo. Ocorreu cerca de 6 meses antes da reunião do jantar, mas na época eu não tinha conhecimento de quão significativo era. Chloe havia conseguido recentemente um novo emprego em uma crescente empresa de marketing no centro da cidade. Com entusiasmo em sua voz, ela me contatou para me dizer que eles estavam comemorando o início de uma grande campanha com um misturador corporativo em um bar na cobertura. Foi uma grande coisa, ela comentou. Haveria um grande número de executivos, parceiros e possíveis clientes. Eu realmente me senti orgulhoso quando a elogiei. Você gostaria que eu viesse e apoiá-lo? Foi a próxima pergunta que fiz, a mais natural que a mãe poderia fazer. Houve uma longa pausa. Lembro-me de estar na minha cozinha, o telefone pressionado na minha orelha, assistindo uma panela de bolha de sopa no fogão. Chloe limpou a garganta e disse: Eu não acho que seja realmente o seu tipo de multidão, mãe. É muito moderno, meio de alto nível. Você provavelmente se sentiria deslocado. Eu ri suavemente e disse: Querida, eu ensinei o ensino médio há 30 anos. Fui em menor número, sobrecarregado e superado todos os dias da minha vida. Acho que posso lidar com uma festa. Ela riu, mas era desconfortável. É apenas, você sabe, é mais networking do que celebração. Não é pessoal. Essa palavra pousou estranhamente no meu peito, não pessoal. Eu disse a ela que entendi, desejei a ela uma ótima noite e desligou sem pressioná-la. Mas depois, sentei-me na minha sala, ainda segurando o telefone na minha mão. Uma parte de mim tentou entender seu tom, da maneira gentil que ela me excluiu como se estivesse oferecendo proteção em vez de rejeição. Mas outra parte, a parte mais silenciosa, mais velha e mais sábia de mim, sabia que algo estava mudando. Eu simplesmente não conseguia nomear isso ainda. Eu tentei passar por isso. Afinal, Chloe estava navegando em um mundo em ritmo acelerado que eu nunca conhecia. Talvez ela não quisesse que eu se sentisse desconfortável. Talvez ela estivesse apenas tentando gerenciar as aparências. Não seria a primeira vez que alguém em um espaço polido preferia manter suas raízes escondidas. Ainda assim, nas próximas semanas, notei como as chamadas de Chloe ficaram mais baixas. Ela não perguntou mais sobre meu trabalho voluntário, ou se eu tinha visto os alunos que costumava orientar. Ela pulava diretamente em histórias sobre reuniões, tendências de marca ou novos contatos que haviam feito. Eu ouvia, orgulhoso, mas quieto, esperando o momento em que ela poderia perguntar como eu estava. Mas esse momento raramente veio. Um dia, enviei a ela uma foto de uma colcha feita à mão que eu havia terminado para a arrecadação de fundos da igreja. Levei semanas para concluir, blues profunda e manchas laranja queimadas. Alguns deles feitos com as roupas de bebê velhas de Chloe que eu mantinha há anos. Ela respondeu: Isso é fofo. E nada mais. Eu me senti bobo por esperar mais, por pensar que ela poderia ver as memórias costuradas em cada quadrado. Outro pequeno momento aconteceu em uma boutique no centro da cidade. Chloe me convidou para fazer compras com ela em um sábado, o que me surpreendeu e levantou meu ânimo. Quando entramos na elegante loja cheia de bolsas caras e blusas de seda, eu podia sentir a mudança de energia dela. Eu peguei um suéter simples que eu achei bonito, e ela se inclinou e sussurrou: Mãe, isso está realmente desatualizado. Tente isso. Ela me entregou um envoltório bege que eu nem conseguia descobrir como usar. A vendedora sorriu educadamente, e eu ri para cobrir minha confusão. Mais tarde naquele dia, Chloe postou uma foto nas mídias sociais. Ela e eu no café. Cortamos para que apenas sua roupa fosse visível. A legenda dizia: mostrando à mãe o mundo moderno. Eu relei 3 vezes. Meu sorriso naquela foto parecia diferente agora. Esses não foram momentos explosivos. Eles não eram cruéis, mas se afastaram de algo dentro de mim. O calor entre nós começou a esfriar quase irregularmente. Ela não estava me afastando de raiva. Ela estava fazendo isso com edições suaves, silêncios suaves, omissões educadas. Na época, eu me convenci de que era apenas parte dela crescendo. Eu não vi isso como uma bandeira vermelha, mas deveria ter. Não foi um grande momento. É isso sobre a erosão emocional. Vem em silêncio, suavemente, como água usando pedra para baixo.
Você não percebe até que a superfície seja lisa e oca onde a força costumava estar. Após o incidente da boutique e o misturador da empresa, comecei a sentir uma mudança sutil na maneira como Chloe se relacionou. Estava em seus olhos, no pequeno atraso antes de atender minhas ligações, da maneira que ela olhava para o telefone no meio da conversão. Eu continuei aparecendo para ela. Eu trouxe sopa caseira quando ela estava doente. Cheguei uma saia para ela antes de uma grande reunião. Eu até ajudei a montar móveis para seu novo apartamento quando os entregadores deixaram tudo em caixas. Ela disse às vezes obrigado, mas suas palavras eram rápidas e sem peso, como se estivesse checando uma tarefa de uma lista em vez de falar de seu coração. Em um fim de semana, eu a convidei para jantar, seu frango de limão favorito e batatas assadas. Eu limpou a casa de cima para baixo e acendeu velas na sala de jantar, da mesma maneira que eu costumava em ocasiões especiais quando ela era criança. Ela apareceu 40 minutos atrasada, entrou em um telefonema e apontou desculpe, enquanto me acenava. Ela não desligou até a metade da refeição. Eu a assisti percorrendo suas mensagens enquanto conversava sobre um aluno que encontrei no supermercado. Ele era um garoto em dificuldades na minha aula anos atrás e me disse que eu era a razão pela qual ele terminou a escola. Eu estava orgulhoso daquele momento. Isso importava para mim. Mas Chloe mal olhou para cima. Ela sentiu distraidamente e disse: "Isso é legal, mãe." Antes de iniciar uma história sobre uma tendência viral de marketing e como ela estava pensando em iniciar um podcast, senti-me um pouco para recuar, não porque ela não se importava, mas porque ela nem percebeu que não se importava. Isso foi mais difícil de enfrentar. A certa altura, mencionei que poderia ser voluntário mais no centro comunitário, já que a aposentadoria me deixou com longos dias vazios. Ela sorriu e disse: "Você deveria pegar um hobby, mãe. Algo divertido. Talvez faça uma aula como, eu não sei, cerâmica ou algo assim." Não foi mal, mas picou. Ensinar, ajudar, servir, essas coisas eram minha alegria. Eles eram meu legado. Para ela, eles pareciam espaços reservados, chatos, inexpressivos, desatualizados. Então vieram as fotos. A mídia social de Chloe se tornou uma galeria com curadoria de sua vida, brunches na cobertura, degustações de vinhos, galas de caridade. Suas legendas eram inteligentes, suas roupas deslumbrantes, seus amigos polidos. Não havia vestígios de onde ela veio. Sem menção a mim, sem post do Dia das Mães, sem retrocesso da infância. Uma vez, um amigo meu da igreja comentou sobre uma das postagens de Chloe, dizendo: "Sua mãe deve estar tão orgulhosa da mulher que você se tornou." Chloe gostou do comentário, mas não respondeu. Ela nunca me marcou em nada. Eu tentei não deixar isso me incomodar. Lembrei a mim mesma que ela estava ocupada, que era assim que era a independência. Mas eu podia sentir isso, a lenta dissolução de nossa conexão, como se estivéssemos em pé em margens opostas de um rio que crescessem mais ao longo do tempo. Até seus elogios se sentiram tensos. Uma vez, eu usava um broche que ela havia me dado anos atrás. Ela olhou para ele e disse: "Você ainda está usando isso?" Seu tom não era cruel. Ficou surpreso, talvez até divertido. Eu sorri e disse: "É claro que você me deu." Ela deu de ombros e se virou. Comecei a perceber com que cuidado ela me editou em público. Se esbarrarmos em alguém que ela conhecia, ela me apresentou como Elaine, nunca minha mãe. Se eu falasse muito tempo, ela tocaria gentilmente meu cotovelo, seu sinal para embrulhá-lo. Se eu oferecesse uma opinião, ela responderia com: "Essa é uma maneira de olhar para ela", antes de redirecionar a conversa. Cada pequeno momento foi outra gota de água na pedra. Não foi rejeição com presas. Era algo mais elegante, mais doloroso, invisibilidade. Eu não era o vilão em sua história. Eu simplesmente não estava mais na história. E, no entanto, eu continuava amando-a. Eu continuava tentando aparecer para permanecer relevante, para lembrá-la de que por trás de todas as coisas que ela estava ficando em pé, a mulher que havia dado tudo para ela chegar lá. Mas eu podia sentir isso. Eu estava desaparecendo. E ela nem percebeu. A noite que finalmente quebrou algo dentro de mim não começou de maneira diferente dos outros. Chloe havia convidado alguns de seus amigos íntimos para um pequeno jantar em seu apartamento. Ela chamou de Noite das Meninas com um toque elegante. Ela queria que eu ajudasse a preparar a refeição. Disse que seria divertido, assim como os velhos tempos. No começo, fiquei feliz por ela ter perguntado. Eu passei a manhã inteira marinando frango, preparando vegetais e lançando massa por sua torta de maçã favorita.
Cozinhar sempre foi minha linguagem amorosa, e achei que talvez fosse a maneira dela de se reconectar. Antes de seguir, fiquei em frente ao espelho do meu quarto, segurando o vestido que eu usava na formatura da faculdade de Chloe. Era um número azul marinho escuro com um decote modesto e mangas macias de renda. Não é moderno, não alto, mas me fez sentir como eu, calmo, composto e gracioso. Chloe costumava dizer, eu parecia elegante nele. Naquele dia, eu usava orgulhosamente. Quando cheguei, Chloe me cumprimentou na porta de salto e um macacão preto elegante. Seus amigos, Megan e Tara, já estavam bebendo vinho no sofá, vestidos com blazers afiados e acessórios de grife. Eles pareciam ter saído de uma revista. O jantar cheira incrível, disse Tara, olhando para a cozinha. Eu sorri. Obrigado. É o favorito de Chloe. Espero que você esteja com fome. Entrei na cozinha e comecei a colocar a mesa. Chloe se seguiu atrás de mim, trazendo os copos de vinho. Mãe, ela sussurrou rapidamente. Da próxima vez, talvez apenas use algo mais moderno. Esse grupo é meio particular, você sabe. Suas palavras picaram mais do que deveriam. Eu não disse nada, apenas assenti e continuei colocando talheres. O jantar começou com uma conversa leve. Servi os pratos, reabasteci os copos de água e até me ofereci para derramar o vinho. Megan elogiou a comida, e eu agradeci, contando uma pequena história sobre a primeira vez que fiz a mesma refeição para Chloe quando ela tinha 10 anos. Oh, Chloe, eu não tinha ideia de que você veio de uma deusa tão doméstica, brincou Megan. Ela é da velha escola, acrescentou Chloe, bebendo seu vinho. Então ela se inclinou para trás na cadeira, me olhou para cima e para baixo com um sorriso e disse, quero dizer, olhe para esse vestido. É literalmente mais velho do que eu. Ela está usando isso para sempre. Todos eles riram. Não era alto ou cruel, apenas casual e confortável, o tipo de risada que as pessoas compartilham quando assumem que o assunto não se importará ou que ela não importa o suficiente para se lembrar. Eu fiquei ali segurando uma colher de servir, congelada naquele momento. Minha boca queria se mover, mas meu coração chegou lá primeiro. Engoli o caroço na minha garganta e sorri suavemente, como sempre o fiz. É um clássico, eu disse suavemente. Algumas coisas não saem de moda. Mas eu podia sentir o calor na minha cara, a maneira como meus ouvidos queimaram. Minhas mãos tremeram um pouco quando voltei para a cozinha. Eu terminei de banhar a torta, cortando-a com cuidado para que nenhum deles visse como meus dedos começaram a tremer. Chloe não me olhou novamente naquela noite. Ela se sentou com seus amigos, conversando sobre conferências, planos de viagem, novos salões de cabeleireiros. Limpei em silêncio, empilhando pratos e limpando o balcão enquanto eles riam na outra sala. Não falei a menos que alguém tenha feito uma pergunta direta. Eu mantive meu sorriso no lugar, não porque não estava machucado. Eu estava, mas porque não queria que eles o vissem. Eu não queria que Chloe o visse. Esperei até que a sobremesa fosse servida e os pratos fossem limpos. Então juntei meu casaco e bolsa, agradeci a todos por terem vindo e disse a Chloe que estava saindo. Ela me deu um abraço rápido na porta e disse, obrigado, mãe. Você é o melhor. Eu sorri novamente. Mas algo dentro de mim ficou quieto. Na caminhada para casa, as ruas estavam vazias e o ar estava afiado com o primeiro frio do outono. Apertei meu casaco com mais força e pensei nessa risada, a maneira como Chloe olhou para mim como se eu fosse uma relíquia bem intencionada de um mundo que ela havia superado. Eu não chorei, ainda não. Mas pela primeira vez, eu não queria usar esse vestido novamente. Não porque era velho, mas por causa de como ela me fez sentir nele. Na manhã seguinte, acordei cedo, como sempre o fiz, e sentei na mesa da cozinha com uma xícara de chá nas mãos. A casa estava quieta. Geralmente me trouxe paz. Mas naquela manhã, o silêncio parecia diferente. E ave. Fiquei pensando na noite anterior, as risadas, os olhares rápidos, a voz de Chloe ecoando na minha cabeça enquanto ela disse, ela está usando isso sempre. Eu olhei para minhas mãos. Eles estavam firmes agora, mas lembrei-me de como eles tremeram quando eu estava cortando a sobremesa. Lembrei-me do gosto da vergonha que não havia pedido. Do jeito que eu sorri, porque o que mais eu poderia fazer? Aquele vestido estava envolto em uma cadeira em frente a mim, ainda bem pressionada. Eu não tinha tido o coração de pendurá-lo de volta. Eu o encarei por um longo tempo. O azul marinho parecia chato à luz da manhã. Algo sobre isso parecia diferente, como se ele pertencia a uma pessoa que eu não tinha mais certeza de que reconheci. Não falei com Chloe naquele dia.
Ela não ligou e eu não esperava que ela fosse. Ela não fazia ideia de que nada estava errado. Essa foi a parte que mais machucou. Para ela, acabou de ser uma noite divertida com os amigos e uma piada inofensiva sobre o senso de moda desatualizado de sua mãe. Para mim, foi um ponto de virada. Eu não estava com raiva. Não exatamente. Não houve raiva, nem um monólogo amargo em minha mente, apenas uma dor silenciosa que se estabeleceu no meu peito e se recusou a sair. Alguns dias se passaram, e Chloe enviou uma mensagem: obrigado novamente por ajudar no jantar. As meninas adoraram. Vamos planejar algo novamente em breve. Eu olhei para as palavras dela. Tão casual, tão inconsciente. Digitei uma resposta e depois a excluí. O que eu poderia dizer que a faria entender sem parecer que eu estava pedindo pena? Em vez disso, enviei uma resposta simples: que bom que você gostou. Cuide-se. E foi isso. Não cheguei novamente. Parei de oferecer para ajudar com recados ou trazer suas compras. Não perguntei como estava o trabalho ou me oferecer para deixar a limpeza a seco no meu caminho para a cidade. Não pedi para visitar. Comecei a me afastar de seu mundo de maneiras tranquilas, não por vingança, mas por necessidade. Eu tinha dado tanto por tanto tempo que não havia notado pouco de mim. Eu ainda estava aparecendo, ainda dando, ainda esperando para ser visto, e isso estava me deixando invisível. Naquela semana, passei por caixas antigas no sótão. Havia fotos de Chloe em todas as etapas de sua infância: dentes ausentes, fantasias de Halloween, bolos de aniversário. Havia cartões desenhados à mão que ela fez para mim em giz de cera que dizia: melhor mãe de todos os tempos. Eu segurei no meu peito e me sentei no chão ao lado das caixas. Eu sussurrei para a sala: onde foi a garotinha? Eu não estava de luto pela perda de um vestido ou jantar. Eu estava de luto pela versão de nós que costumava parecer inquebrável. Comecei a abrir espaço em minha casa, não para mais ninguém, mas para mim. Limpei um gabinete cheio de suprimentos antigos de ensino. Eu encaixei as roupas que não me trouxeram mais alegria. Mudei minha cadeira de leitura para mais perto da janela onde a luz entrou. Era uma coisa pequena, mas parecia reivindicar um canto de mim novamente. No domingo, não fui a Chloe como costumava fazer. Em vez disso, fui ao parque. Eu assisti famílias brincando, casais andando cães, adolescentes skate. Eu respirei no ar fresco e disse a mim mesma que não havia problema em precisar de distância. Aquele afastamento não significava que eu a amei menos. Isso significava que eu estava escolhendo me amar também. Linda, minha amiga mais velha, ligou para aquela tarde. Eu não tinha contado a ela o que aconteceu ainda, mas ela ouviu algo na minha voz. Você está bem? Ela perguntou. Acho que sim, eu disse. Estou cansado de fingir que as coisas não doem. Houve uma pausa. E então ela disse: não há problema em deixar de lado o que não segura mais. Naquela noite, dobrei o vestido azul marinho e o coloquei em uma lixeira, não por vergonha, mas como uma maneira de fechar um capítulo. Isso me serviu bem. Ele carregava memórias, algumas doces, outras dolorosas. Eu não estava indo embora de raiva, mas também não estava mais parado. Há uma espécie de silêncio que o segue quando você percebe que a pessoa que você ama não vê mais você. Não apenas ignora você, não apenas te machuca, mas para de vê-lo completamente. Senti que o silêncio ecoou pela minha casa nos dias que se seguiram. Ele permaneceu nos cantos de todos os cômodos, como poeira que se instalava após uma tempestade. Eu não tinha palavras para contar a ninguém o que estava errado. Na verdade, eu não tinha sido gritado. Eu não tinha sido amaldiçoado ou traído de nenhuma maneira óbvia. Mas a dor que eu carregava parecia tão afiada. Era a dor de ser apagado lentamente, peça por peça, sorria por sorriso, até que você esteja no mesmo lugar, mas se perguntando se você ainda é real. Parei de ir à cidade com tanta frequência. Eu pulei a igreja 2 domingos seguidos, o que era diferente de mim. Não voltei ligações de amigos, nem Linda, que me conheceu desde que éramos crianças. Não consegui encontrar a energia para explicar o que não me entendi completamente. Eu passei a vida inteira tendo uma conquista de estudantes que mal sabiam soletrar seus próprios nomes quando chegaram à minha sala de aula. Então, vendo sair com sonhos maiores que seu código postal. Criando uma filha que já se agarrou à minha perna quando estava com medo, agora rindo de mim através de uma mesa de jantar como se eu fosse uma herança familiar desatualizada, ela estava com vergonha de exibir. Eu estava cansado. Cansado de ossos. E não apenas dos anos de fazer muito com muito pouco.
Eu estava cansado de encolher, de prender a respiração nas conversas, de escurecer minha luz para me encaixar em seu novo mundo. Certa manhã, sentei-me à janela da minha cozinha, ainda na minha camisola, cuidando de uma caneca de chá que estava fria muito antes de me lembrar de beber. Do lado de fora, o vento agitou as árvores no quintal. O céu estava cinza, pesado com nuvens. Eu olhei para o carvalho que plantei o ano em que Chloe nasceu. Ele cresceu alto e forte, seus galhos agora escovando o telhado. Lembrei-me de plantá-lo com Warren, nós dois rindo enquanto nos atrapalhamos com a pá e a sujeira, pensando que sabíamos tudo sobre criar uma criança em uma árvore. Agora ficava mais alto que a casa, e Warren já se foi há muito tempo. Chloe também cresceu. Mas em algum lugar ao longo do caminho, eu tinha esquecido como crescer para mim. Passei naquela tarde vagando pela casa como um fantasma. Passei por fotos nas paredes. Chloe em tranças. Chloe no baile. Chloe em seu boné e vestido com meus braços enrolados em volta dela. Eu costumava sorrir nessas fotos, orgulhoso da vida que eu havia construído para nós. Agora eu evitei olhar para eles por muito tempo. Eles fizeram minha dor no peito. Eu abri meu armário e fiquei lá por um tempo, olhando para fileiras de roupas que não tocei há meses, vestidos que eu havia usado para peças da escola, funções da igreja, conferências de pais e professores, peças de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. Na prateleira superior, estava uma caixa rotulada como aposentadoria. No interior, havia tokens de meus alunos, cartões, notas, pequenos presentes artesanais. Peguei um pedaço de papel de caderno dobrado de uma garota chamada Sierra. Dizia: "Você me fez acreditar que eu não era estúpido. Obrigado, Senhora Monroe." Eu o agarrei no meu peito e sentei no chão, as pernas dobraram embaixo de mim. Foi quando as lágrimas vieram. Não é alto, não é dramático, apenas silencioso, constante, como a chuva vazando de um teto rachado. Chorei por cada pedaço de mim mesmo que entreguei sem pedir nada em troca. Nos anos gastos derramando amor em pessoas que esqueceram de onde vieram, pois o silêncio que se tornará minha segunda pele. Naquela noite, eu não fiz jantar. Não lavei a louça na pia. Não verifiquei meu telefone. Sentei-me na sala de estar com as luzes apagadas e assisti o dia desaparecer pela janela. As luzes da rua tremeram em um por um. Um carro passou de vez em quando. O mundo continuou se movendo, mesmo que eu sentisse ali que eu tinha parado. Não foi um colapso dramático. Não foi o tipo de momento que você vê em filmes com pratos esmagados e partidas gritando. Era a percepção lenta e dolorosa de que eu havia construído minha vida em torno de pessoas que não estavam mais espalhadas para mim. Esse era o meu fundo do poço. Não porque fui abandonado, mas porque havia me abandonado. Alguns dias depois daquela noite longa e escura na sala, acordei antes do sol, inquieto. O tipo de inquietação que vive em seus ossos, que não permite dormir mesmo quando estiver exausta. Eu passei pela casa como tive durante dias, o ar sentindo-se obsoleto, o silêncio pressionando contra o meu peito. Acabei no quarto de hóspedes, o que eu costumava me preparar para Chloe sempre que ela visitava. A cama foi feita, o edredom suave, intocado por meses. Sentei-me e abri o velho baú de cedro ao pé da cama. Eu não tinha olhado para dentro disso há anos. No interior, havia lembranças, alguns dos livros de Warren, o cobertor de bebê de Chloe, broche de minha mãe, papéis dobrados, feixes amarrados de cartas de alunos. Cada um deles parecia um pedaço de vida que eu costumava usar orgulhosamente, agora escondido em armazenamento, como se não importasse mais. Enquanto eu penetrava na caixa, vi um envelope grosso no fundo. Era um pouco amarelado com o tempo. A aba selou firmemente e a caligrafia na frente fez minha respiração pegando. Aberto após a aposentadoria. Era de Marcus James. Eu não tinha pensado em Marcus há algum tempo. Ele foi um dos meus alunos mais difíceis e talentosos, um garoto com uma língua afiada e uma mente ainda mais nítida. Ele veio de um fundo difícil. Sua mãe trabalhou em turnos duplos. Seu pai se foi e ele mal falou na aula durante os primeiros meses. Mas eu vi algo nele, uma faísca. Fiz a minha missão de abalá-lo, mesmo quando ele resistiu. Fiquei depois da escola com ele. Eu li seus ensaios com cuidado, escrevi notas detalhadas nas margens. Comprei seu primeiro diário com meu próprio dinheiro e disse que ele tinha uma voz que valeu a pena ouvir. Ele foi para a faculdade e depois, após graduação, tornou-se escritor. No último que eu vi, ele publicou um livro de memórias que fez o best-seller listas. Com dedos trêmulos, abri o envelope.
No interior, havia uma carta, bem digitada, mas assinada no rolo familiar de Marcos. Meus olhos examinaram as primeiras linhas e senti a queimadura de lágrimas imediatamente. Querida senhora Monroe, espero que você esteja lendo isso em um momento tranquilo, talvez com chá na mão e o sol que entra pela janela como costumava fazer em sua sala de aula. Escrevi sobre 100 versões desta carta ao longo dos anos. Nunca tenho muita certeza de que seria a hora certa. Mas quando soube da sua aposentadoria, eu sabia que você me salvou. Você acreditava em mim antes mesmo de eu entender o que isso significava. Você não apenas me ensinou gramática ou como escrever uma tese. Você me ensinou a acreditar na minha própria história. E por causa disso, passei minha vida escrevendo. Há um evento acontecendo no próximo mês. É uma cerimônia televisionada para educadores que causaram um impacto duradouro em todo o país. É chamado de Hall de Honra. Eu nomeei você e você foi selecionado. Eles vão chegar. Espero que você diga que sim. Além disso, espero que você tenha mantido esse vestido azul marinho com toda a minha gratidão. Marcos. Eu não sabia que estava prendendo a respiração até que as lágrimas embaçassem a página. Por um longo tempo, fiquei sentado lá, letra na mão, coração batendo. Algo dentro de mim mudou. Nem tudo de uma vez, mas como o levantamento lento de uma cortina pesada. Depois de todo o silêncio, depois de todo o encolhimento, depois de todos os momentos em que me senti invisível, apagado, aqui estava a prova de que eu tinha importantes. Que eu havia deixado uma marca. Não apenas no boletim de uma criança, mas em uma vida. E não apenas qualquer vida, uma vida que cresceu, prosperou e se lembrava de mim. Apertei a carta no peito e me inclinei para trás na cama, meu corpo tremendo com algo entre alívio e descrença. Ele se lembrava do vestido. Aquele pequeno detalhe bobo me atingiu mais do que eu poderia imaginar. De todas as coisas a mencionar, ele lembrou como eu senti o dia no dia em que o usava. Levantei-me, entrei no meu quarto e abri o armário. Lá estava, ainda dobrado, ainda macio, ainda meu. Deitei do outro lado da cama e apenas olhei para ela. Pela primeira vez em semanas, eu não vi isso através dos olhos de Chloe. Não vi algo velho ou embaraçoso ou risível. Eu me vi. E lembrei-me de que não havia sido esquecido. Eu não tinha sido apagado. Eu simplesmente parei de olhar nos lugares certos. Essa carta não foi apenas uma descoberta. Foi uma linha de vida. No dia depois de ler a carta de Marcos, acordei antes do alarme. Não de preocupação ou peso como antes, mas de algo diferente. Um senso silencioso de urgência se agitou em mim, como se o mundo tivesse inclinado um pouco, e eu precisava recuperar o atraso. A casa ainda parecia a mesma, o velho papel de parede ainda enrolado nos cantos, o café ainda fabrica na mesma panela lascada. Mas algo dentro de mim mudou. Era sutil, mas inegável. Pela primeira vez em Veikais, fiz minha cama logo depois de me levantar. Abri as cortinas e deixei a luz da manhã se derramar. Não me sentei no escuro com chá morno. Não percorri meu telefone me perguntando se Chloe havia enviado uma mensagem. Não esperei para me sentir melhor. Eu simplesmente comecei a me mover. Após o café da manhã, sentei-me à mesa da cozinha com um bloco de notas e caneta, um velho hábito dos meus dias de ensino. Eu escrevi 3 coisas. Limpe o vestido. Ligue para Linda. Responda AO Convite do Hall of Honor. Eles eram pequenos passos, mas eles me deram propósito. Não é o tipo de propósito ligado às necessidades ou expectativas de outra pessoa, mas a minha. Puxei o vestido azul marinho do armário, desdobrei-o com cuidado e passei a mão pelo tecido. Eu o segurei à luz e sorri. Ainda estava lindo. Desgastado, sim, mas eu também. E talvez tudo bem. Na lavanderia, a mulher atrás do balcão elogiou o vestido. Você não vê mais esse tipo de detalhe, disse ela, admirando as mangas de renda. Tem sido muito comigo através, respondi. Ela olhou para cima e sorriu. Algumas roupas são assim. Eles carregam nossas histórias. Eu assenti, pela primeira vez em muito tempo, senti-me visto. Quando cheguei em casa, encontrei o e-mail de convite que Marcos mencionou. Ele estava sentado na minha caixa de entrada dias, fechado. Cliquei em abrir e li os detalhes lentamente. O evento ocorreu em 2 semanas, organizado por uma Fundação Nacional de Educação, e seria exibido na televisão pública. Eles haviam organizado tudo, voo, hotel e até um serviço de carro. Tudo o que eu tinha que fazer era confirmar. E assim, eu disse que sim. Parecia surreal.
A mulher que passou semanas se escondendo do mundo estava agora aceitando uma honra nacional. Não porque ela precisava de validação, mas porque finalmente se lembrava de quem era. Naquela tarde, liguei para Linda. Quando ela respondeu, sua voz era quente e firme, como uma música familiar. Elaine, está tudo bem? Eu respirei fundo. Encontrei uma carta de Marcus James. Linda Ofgau. O escritor? Aquele que dedicou seu livro a você. O mesmo. Ele me nomeou para um prêmio. Estou voando na próxima semana para recebê-lo. Ela ficou em silêncio por um momento. Então ouvi o som de suas mãos batendo palmas. Eu sabia que seu trabalho significava algo. Eu sabia. Oh, Elaine, isso é lindo. Sua alegria era real. E foi bom deixar alguém me celebrar, não por ser a mãe de Chloe ou a esposa de Warren ou o vizinho confiável, mas apenas por ser Elaine. Nos dias seguintes, eu me preparei lentamente. Eu não corri ou entrou em pânico. Eu poli meus sapatos. Eu passei o vestido. Eu até peguei um corte de cabelo fresco no pequeno salão perto do supermercado. A estilista, uma jovem chamada Kira, me disse que eu parecia refinada. Deixei para ela uma dica generosa. Não se tratava de tentar impressionar alguém. Tratava-se de voltar para casa, recuperando as partes que eu escondi para encaixar na ideia de outra pessoa de quem eu deveria ser. Eu ainda não tinha contado a Chloe. Parte de mim queria. Parte de mim ansiava por aquele momento em que ela dizia: "Estou orgulhoso de você." Mas a parte mais forte de mim, a parte que finalmente estava acordando, sabia que essa não era a história dela para provar. E este era Mel. E pela primeira vez em muito tempo, não precisava de mais ninguém para confirmar que isso importava. Eu olhei para o meu reflexo no espelho, vestido com azul marinho, renda macia escovando meus pulsos e sussurrei para mim mesmo: "Você ainda está aqui." E eu sorri. Porque a mulher no espelho não estava de volta, ela estava subindo. Uma vez que aceitei o convite para a cerimônia do Hall of Honor, algo em mim se estabeleceu. Não houve anúncio dramático, declarações ousadas ou postagens de mídia social. Eu não liguei para Chloe. Eu nem contei a ninguém na igreja. Não se tratava de provar nada. Tratava-se de retornar à parte de mim mesmo que deixei para trás e fazê-lo em silêncio, nos meus termos. Eu sempre acreditei que a verdadeira mudança não vem com o estrondo. Ele vem com decisões tranquilas repetidas diariamente. Uma mudança de postura, uma mudança no ritmo, uma opção de aparecer de maneira diferente na mesma vida. Então eu comecei a me preparar. Primeiro, confirmei os detalhes da viagem. A fundação havia organizado um voo e um hotel, assim como Marcos prometeu. Eles até ofereceram uma bolsa para um estilista, mas eu recusei. Eu sabia exatamente o que iria usar. Levei meu vestido azul marinho para a casa dos limpadores, desembrulhei cuidadosamente e pendurei no corredor para que eu pudesse vê-lo toda vez que passava. A visão não trouxe mais vergonha. Isso trouxe algo mais perto do orgulho. Em seguida, fiz uma lista silenciosa do que precisava fazer. Embale uma mala pequena. Pegue um par de novas meias. Polir meus saltos pretos. Imprima uma cópia do discurso que eles me pediram para se preparar. Tinha que ter menos de 3 minutos. Eu elaborei à mão, assim como costumava escrever notas para conferências dos pais, e li em voz alta para mim todas as manhãs, praticando o ritmo até que as palavras pareciam uma parte de mim. Eu não o ensaiei para um público. Não havia necessidade. Eu não estava me apresentando. Eu estava abordando. A única pessoa com quem compartilhei meus planos era Linda. Ela se ofereceu para me levar ao aeroporto e insistiu em me ajudar a escolher um batom que se levantasse para encenar a iluminação. Eu ri dos dramatizados dela, mas deixa vir de qualquer maneira. Sentamos na minha mesa da cozinha, como fizemos quando nossos filhos eram pequenos, conversando sobre o chá enquanto ela vasculhava sua bolsa de maquiagem. Ela levantou um tubo de cor de rosa profunda. Este diz: "Sou gracioso, mas não mexa comigo." Eu levantei uma sobrancelha. Isso parece um pouco intenso para um professor aposentado. Ela sorriu. Não, isso parece exatamente certo. Eu adicionei à minha bolsa. Enquanto isso, comecei a me afastar de certas rotinas. Não respondi aos textos diários de Chloe imediatamente, aqueles que saíram mais do hábito do que cuidados, notas rápidas sobre reuniões ou recados. Eu não estava com frio, só quieto. Não senti mais a urgência de acompanhar a vida dela ou provar meu lugar nela. Ela não percebeu no começo, ou talvez tenha feito, e não tinha certeza do que dizer. De qualquer maneira,
Parei de encher o silêncio. Não me ofereci mais para preparar o jantar, fazer recados, para preencher os espaços em branco de sua vida. Eu não me expliquei ou me defendi. Eu simplesmente optei por não perseguir uma proximidade que não existia mais. Uma noite, ela ligou e disse: "Você está quieto ultimamente." Eu disse, apenas levando um tempo para mim. Houve uma pausa, mas ela não perguntou o porquê. Ela passou a me contar sobre o casamento de um colega em Malibu e os sapatos que ela havia ordenado. Eu ouvi, mas não corri para oferecer informações. Quando a ligação terminou, eu me senti calmo. Naquele fim de semana, entrei no meu pequeno estudo e tirei as fotos da parede de infância de Chloe. Não porque eu estava com raiva, mas porque estava simplesmente abrindo espaço. Eu o substituí por uma citação emoldurada de um dos meus alunos. "Você me fez sentir que eu importava." Era hora de me sentir assim também. Eu mantive meus preparativos leves e constantes. Eu pratiquei sentando-se mais reto. Eu coloquei o batom que Linda me deu. Eu empacotei a carta do prêmio que Marcos havia enviado e o dobrou entre meu diário e um livro de poesia. Ninguém sabia o que eu estava prestes a fazer. Não havia luzes piscantes, acúmulo emocional, só eu. Silenciosamente voltando para mim. Não é para mostrar, não para Chloe, não para aplausos de mais ninguém. Este foi o começo de algo sagrado, e eu não precisava anunciá-lo para torná-lo real. Alguns dias antes do meu voo, parei no supermercado para algumas coisas. Foi uma pequena tarefa, mas mesmo isso parecia diferente agora. Eu andei pelo corredor lentamente, não porque estava cansado, mas porque estava totalmente presente. Eu não estava correndo para terminar minha lista para poder chegar em casa a tempo de ligar para Chloe ou verificar suas atualizações de mídia social. Eu não estava correndo para as necessidades de mais ninguém. Pela primeira vez, eu estava simplesmente me movendo durante meu dia, meu tempo, meu ritmo. No check-out, encontrei a Sra. Dorsey, uma antiga colega dos meus dias de ensino. Seus olhos se iluminaram quando ela me viu. "Elaine", disse ela, "você está maravilhosa. A aposentadoria combina com você." Eu sorri, sentindo a terra do elogio em um lugar que há muito foi negligenciado. Demorou um pouco para se acostumar, eu admiti. "Bem, a escola não é a mesma sem você", acrescentou, tocando meu braço. "Eles ainda falam sobre sua unidade de poesia como se fosse mágica." Conversamos por alguns minutos antes de nos separarmos, mas o calor de suas palavras me seguiu para casa. Isso me lembrou de algo que eu quase esqueci, que não havia desaparecido. Eu simplesmente estava de pé sob a luz errada. Mais tarde naquela noite, Chloe ligou. Deixei tocar 2 vezes antes de responder. Sua voz era otimista, mas um pouco fora, como se ela estivesse tentando mascarar algo sob a superfície. "Ei, mãe", ela começou. "Eu pretendo dizer que fui promovido a líder de campanha." "Isso é ótimo", eu disse. "Parabéns." Houve uma pausa. Ela estava esperando mais. Talvez um grito, uma enxurrada de perguntas, um plano para o jantar para comemorar. Em vez. "Você trabalhou duro para isso." Ela limpou a garganta. "Obrigado." "Então, o que você tem feito ultimamente?" Era uma pergunta tão simples, uma pergunta normal, mas algo em sua voz me disse que ela sentiu a mudança. Eu sempre enchei esse silêncio rapidamente, ansioso para permanecer conectado. Desta vez, parei. "Eu tenho me preparado para alguma coisa", eu disse. Sua voz se animou. "Como o que?" "Estou viajando na próxima semana." Apenas algo significativo que fui convidado a fazer parte. Outra pausa. "Que tipo de coisa?" "É uma cerimônia de reconhecimento", eu disse. "Para educadores, um dos meus alunos me nomeou." Ela ficou em silêncio novamente. Eu quase podia ouvi-la classificar essas informações, tentando decidir como responder. Eu não preenchi o espaço para ela. Uau, isso é incrível, mãe. Por que você não me disse?" "Eu não precisava", eu disse gentilmente. "É algo que eu queria fazer por mim mesmo." O tranquilo ficou espesso e, pela primeira vez em muito tempo, não me encolheu para facilitar o momento. "Eu ouvi exausta-le." "Bem, estou orgulhoso de você." Como se ela não tinha certeza se ainda tinha o direito de dizer isso. Apreciei o esforço, mas algo dentro de mim entendeu, finalmente, que não precisava dessas palavras para me sentir inteiro. "Obrigado", respondi. "Isso significa muito."
Depois que desligamos, sentei-me por um tempo na sala de estar, apenas olhando para a carta emoldurada de Marcos na mesa ao meu lado. Minha casa ainda estava quieta, ainda modesta, mas agora parecia mais cheia, cheia de algo mais firme que o ruído. Parecia o meu de novo. Nos dias seguintes, mais pequenos turnos aconteceram. Chloe mandou uma mensagem com mais frequência, mas havia um novo tom em suas mensagens. Mais non instrutivo, mais curioso. Ela perguntou como eu estava me sentindo, o que eu estava fazendo, se eu precisava de ajuda para chegar ao aeroporto. Eu respondi gentilmente, mas sem urgência. Eu não senti mais que tinha que mantê-la perto do esforço sozinho. Na igreja Potluck, naquele fim de semana, Linda me puxou para o lado e disse: "Você está brilhando, Elaine. O que é diferente?" Eu sorri. Lembrei-me de quem eu era. O poder estava mudando de mãos, não através da força ou confronto, mas através de retorno silencioso. Ao recuperar meu valor, eu havia reformulado, sem saber, a dinâmica. Eu não estava esperando mais Chloe me valorizar. Eu já tinha feito isso por mim mesmo. E, ao fazer isso, eu havia mudado a maneira como ela me viu. O poder não veio do que eu disse. Veio do que eu parei de precisar. A manhã da cerimônia da manhã do Hall of Honor chegou com uma calma estranha. Acordei no quarto de hotel, cercado por cortinas grossas, tetos altos e o zumbido macio de uma cidade apenas começando seu dia. O ar cheirava levemente de café fresco e serviço de quarto. Sentei-me na beira da cama por um momento, segurando o vestido em minhas mãos, sentindo o peso do que ele representava. Eu usava este vestido azul marinho para os marcos que só parecia lembrar. Cerimônias de formatura, noites de prêmios escolares, jantares de pais e professores sempre nos bastidores, sempre dando, sempre quieto. Mas hoje, eu estava sendo homenageado. E eu usaria, não porque eu precisava, mas porque queria. Quando me vesti, pensei em Chloe. Ela ainda não sabia o que estava prestes a acontecer. Tínhamos conversado brevemente nos últimos dias, mas eu mantive os detalhes para mim. Eu não estava escondendo nada. Eu simplesmente não sentia a necessidade de explicar. Pela primeira vez na minha vida, não precisei de sua aprovação para me orgulhar de algo que eu havia feito. O motorista me pegou às 10 horas. O passeio até o local era suave, quieto. Eu olhei pela janela e vi a cidade desfocar. Não senti nervosismo, apenas uma confiança profunda e liquidada. No auditório, fui escoltado nos bastidores e recebi um microfone. Tânia Rivera, o anfitrião da cerimônia e um orador reconhecido nacionalmente, veio me cumprimentar. Sua presença era magnética, calma, equilibrada, genuína. Elaine Monroe, disse ela com um sorriso caloroso. Estamos honrados em ter você hoje. Eu sorri de volta, sem saber o que dizer. Você teve um impacto incrível, acrescentou. Lemos tudo sobre você. Quando ela se afastou, fiquei um pouco mais alto. O gerente de palco me deu um aviso de 5 minutos. Respirei profundamente, fechei os olhos e fiz uma pequena oração, não por força, mas por paz. Então, apenas momentos antes de eu continuar, meu telefone zumbiu. Uma mensagem de Chloe. Vi uma promoção para alguns prêmios de educação que existiam hoje. Disse: "Seu nome? É você." Eu olhei para a tela, quase rindo do tempo. Eu não respondi. Em vez disso, coloquei o telefone na minha bolsa e caminhei em direção ao palco. Quando saí nas luzes, ouvi o som de aplausos, em voz alta, generosa e quente. A multidão se levantou, não porque eu era famosa, mas porque eu quis dizer algo para alguém. Dezenas de alguém, de fato. Fotos da minha sala de aula brilhavam em uma tela atrás de mim. Alunos de longo dos anos compartilharam clipes breves, contando histórias sobre o tempo em que fiquei depois da escola. Acreditava neles, os empurrou, os alimentou e, finalmente, uma mensagem de vídeo de Marcos tocou. Ela foi a primeira pessoa a me dizer que eu importava, disse ele, voz firme, cheia de emoção e o primeiro adulto a me fazer acreditar. Fiquei parado, as mãos dobradas, deixando o momento envolver-me como um cobertor macio. Tânia se aproximou com o microfone e gesticulou para mim. Agora, por favor, dê as boas-vindas à mulher cuja força silenciosa mudou inúmeras vidas, Elaine Monroe. Eu adiantei. As luzes aqueceram meu rosto. O vestido azul marinho balançava suavemente os meus joelhos. Meu nome é Elaine Monroe, eu comecei, e eu fui professora de escola pública por 34 anos. Nunca esperava um holofote. Nunca pedi um. Mas vejo agora, às vezes as pessoas que trabalham nos cantos tranquilos são os que moldam o mundo. Quando terminei,
a sala entrou em erupção novamente em aplausos. Não é educado, não ensaiado. Era real. Depois, fui escoltado para uma pequena sala de recepção, onde Tânia me parabenizou novamente. Eu estava bebendo água com gás quando meu telefone tocou novamente. Uma chamada desta vez. Chloe. Eu saí para fora de FR-on o barulho e respondeu. Sua voz apareceu imediatamente, rápida e instável. Mãe, acabei de ver a transmissão. Ainda estou assistindo. Você está na TV. Você nunca me disse. Eu deixei um momento tranquilo passar. Eu não achava que precisava, eu disse. Ela começou, depois parou. Você estava linda, e as coisas que eles disseram sobre você, eu não fazia ideia. Por que você nunca me contou nada disso? Porque eu não estava esperando ninguém notar, eu disse gentilmente. Eu estava apenas fazendo o trabalho. Houve outra pausa. Sua voz suavizou. Estou orgulhoso de você, mãe. Na verdade, espero que você saiba disso. Eu faço, eu disse. Agora eu faço. Não havia raiva na minha voz, sem amargura, apenas clareza. O palco não me mudou. Isso me lembrou que eu nunca precisaria ser visto pelo mundo. Eu só precisava me ver novamente. A cerimônia foi exibida nacionalmente naquela noite. Não corri para casa para assistir. Eu já tinha vivido, e isso foi o suficiente para mim. Voltei ao quarto de hotel sentindo-se calmo e contente. O tipo de paz que se estabelece profundamente dentro do seu peito quando algo enterrado por muito tempo finalmente se eleva à superfície e respira novamente. Eu removi meu vestido com cuidado e o deitei do outro lado da cadeira como se fosse algo sagrado. De muitas maneiras, foi. Esse vestido levou tantos momentos. Vitórias tranquilas, lembranças dolorosas, força esquecida e agora uma celebração que eu nem sabia que precisava. Assim que eu estava me preparando para dormir, meu telefone começou a tocar novamente. Chloe. Desta vez, eu respondi. Ela não disse olá. Ela disse, mãe, o vídeo do seu discurso está se tornando viral. Eu pisquei, peguei de surpresa. O que você quer dizer? Marcos o postou em sua página do autor. As pessoas estão compartilhando em todos os lugares. Professores, pais e até algumas celebridades. Ele já tem mais de 500.000 visualizações. Alguém fez um gráfico de citações da sua linha. Às vezes, as pessoas que trabalham nos cantos tranquilos são os que moldam o mundo. Está em toda parte. Eu não sabia o que dizer. Não era que eu não acreditei nela. Simplesmente não me ocorreu que minhas palavras pudessem importar para tantas pessoas fora desse auditório. Você está atendendo nas mídias sociais, acrescentou, sua voz cheia de admiração. As pessoas estão chamando você de coração do salão. Eu soltei uma respiração lenta. Bem, isso é inesperado. Chloe ficou quieta por um momento, então ela perguntou, por que você nunca me disse que foi indicado? Que você quis dizer tanto para seus alunos? Sentei-me na beira da cama e olhei pela janela porque, durante anos, não achei mais importante. Eu pensei que minha vida, a pequena e silenciosa que eu vivi, havia passado despercebido. E de certa forma, aceitei isso até que Marcos me lembrou o contrário. Eu gostaria de ter visto isso antes, disse ela suavemente. Todas essas vezes eu o afastei, eu não sabia o que você carregava. Eu sei, respondi. Mas acho que o verdadeiro problema não era que você não me viu. É que eu parei de me ver. Na manhã seguinte, acordei com mais mensagens, textos de alunos, colegas e até estranhos. Havia convites para falar nas escolas, para serem entrevistados em podcasts, para escrever um ensaio para um Journal National sobre educação. Foi surreal. Foi esmagador. Foi apenas um pouco engraçado. Passei os últimos anos sentindo que estava desaparecendo em segundo plano. Agora, minha vida tranquila entrou nos holofotes, não porque eu a persegui, mas porque eu a morava com o coração. Mais tarde naquela semana, Chloe perguntou se poderia ir jantar. Ela disse que queria falar cara a cara. Eu concordei. Ela chegou carregando um buquê de girassóis, o meu favorito e uma pequena caixa. Sua maquiagem era mínima, suas roupas mais casuais do que o normal. Ela parecia nervosa. Eu trouxe algo para você, disse ela, estendendo a caixa. Dentro havia uma moldura fotográfica. Nele, ela havia colocado um imóvel da cerimônia, uma foto minha no palco no vestido azul da marinha, segurando o prêmio com um sorriso suave e firme.
Sob a foto, ela gravou: a mulher de quem eu vim, a mulher que esqueci, a mulher que estou aprendendo a honrar. Minha garganta se apertou. Eu não falei imediatamente. Eu não precisava. Ela se sentou na mesa da cozinha enquanto eu servi jantar, frango lemon e batatas assadas, a refeição que eu havia feito tantas vezes para ela quando criança. Mas desta vez, não houve rolo de olhos, suspiro, olhares envergonhados. Ela comeu em silêncio e, quando falou, não era para corrigir ou descartar, mas perguntar: como foi ser professor por tanto tempo? Você sempre sabia que estava fazendo a diferença? Houve momentos em que queria sair. Conversamos por horas e nem uma vez senti que tinha que me provar. A justiça final não foi que o mundo finalmente me viu. Foi que minha filha fez. Não porque eu disse a ela quem eu era, mas porque parei de esperar a permissão dela para ser essa mulher. Nunca foi sobre vingança ou grandes gestos. Tratava-se de lembrar o valor de uma vida tranquila bem vivida e deixar isso ser suficiente. E agora finalmente estava. Uma semana após a cerimônia, as coisas began para se estabelecer. As mensagens diminuíram a velocidade, o zumbido desapareceu e o mundo seguiu em frente como sempre. Mas algo na minha vida havia mudado permanentemente, de maneira limínea, mas profundamente. Eu não estava mais esperando pelo reconhecimento. Eu tinha provado, sim, mas não precisava de mais para me sentir inteiro. O que mais importava foi que eu havia recuperado minha voz, minha dignidade e o orgulho silencioso que eu havia me envolvido como um xale. Então, em uma tarde de terça-feira, Chloe apareceu sem aviso prévio. Ela não bateu com sua torneira leve habitual ou enviou uma mensagem dizendo que estava 5 minutos. Ela acabou de aparecer. Quando abri a porta, ela ficou ali, segurando 2 xícaras de café de papel e um pequeno saco de bolos do meu café favorito, aquele que ela sempre dizia ser muito antiquado. Eu imaginei que você estaria em casa, disse ela suavemente. Você tem 1 minuto? Eu me afastei e a deixei entrar. Ela olhou em volta da sala como se estivesse vendo com novos olhos. Seu olhar parou na citação emoldurada do meu aluno, aquele que dizia: você me fez sentir como se eu fosse importante. Eu poderia dizer que isso a atingiu. Sentamos na mesa da cozinha, onde muitas de nossas conversas começaram e terminou ao longo dos anos: planejamento do nascimento, decisões da faculdade, preocupações noturnas. Mas desta vez foi diferente. Não houve urgência, nenhum desempenho. Apenas 2 mulheres sentadas uma na outra, uma com perguntas, a outra com respostas que ela não precisava mais oferecer. Chloe deslizou o café sobre a mesa. Eu assisti à cerimônia novamente na noite passada. Eu assenti. Foi um lindo evento. Eu chorei, disse ela, sua voz um pouco instável. Não apenas durante o seu discurso, mas depois. Eu chorei porque não sabia quem você era. Na verdade, não. E eu sou sua filha. Eu não respondi imediatamente. Eu queria que ela se sentasse com essas palavras, sentisse-as. Ela olhou para baixo, as mãos enroladas na xícara de café como se fosse algo para segurá-la firme. Eu tenho pensado em todas as vezes que tentei encaixar em você na versão da minha vida que pensei que queria. Eu pressionei você a vestir uma certa maneira, falar de uma certa maneira, aparecer de uma certa maneira e, quando não o fizesse, eu tratava como se estivesse atrasado, como se você precisasse me alcançar. Ela olhou para mim então, olhos cheios de arrependimento. Mas você não estava atrás, mãe. Eu era imaturo demais para entender que você já estava exatamente onde eu precisava estar. Meus olhos ficaram de lágrimas, mas eu não chorei. Acabei de ouvir. Não espero que você me perdoe da noite para o dia, continuou ela. Mas estou aqui agora e quero conhecê-lo, não apenas como minha mãe, mas como Elaine, a mulher que mudou de vida, que estava naquele estágio em um vestido que eu ri e fez o mundo parar e ouvir. Suas palavras vieram de um lugar que parecia genuíno, não polido, não performativo, apenas real. Tomei um gole lento do meu café. Era quente, familiar, como esse momento. Eu sempre te amei, eu disse. Mesmo quando você não podia me ver, mas não preciso que você me ame do jeito que costumava. Não estou mais vivendo para isso. Estou bem. Ela assentiu. Eu sei. E talvez seja isso que me faz querer me aproximar, porque você não está mais me perseguindo. Você está apenas lá estável. E eu sinto falta disso. Cheguei ao outro lado da mesa e toquei a mão dela. Não para consolá-la, não atraí-la, mas encontrá-la onde ela estava. Ela sorriu através de lágrimas. Podemos começar de novo? Eu pensei por um momento.
Então eu disse: não precisamos começar de novo. Só precisamos avançar. Naquela tarde, ficamos sentados por horas. Sem jantar sofisticado, sem roteiro cuidadosamente planejado, apenas café, doces e a costura lenta de um vínculo que desgastou, mas nunca totalmente rasgado. Pela primeira vez em anos, não estávamos desempenhando papéis. Éramos apenas duas mulheres lado a lado com uma história compartilhada e a esperança silenciosa de algo melhor à frente. Ela saiu com um abraço que parecia diferente. Não é carente, não se desculpando, apenas cheio de verdade. Fiquei na porta depois que ela partiu, o vento pegando a beira do meu vestido, e senti de novo essa mudança suave, não um retorno ao passado, mas um passo pacífico para o que poderia vir a seguir. A casa estava quieta novamente. Depois que Chloe saiu naquela tarde, caminhei lentamente por cada quarto, não em tristeza, mas em quietude, o tipo de quietude que segue uma inspiração profunda quando a tempestade passou. E o que resta é a paz suave e inabalável. Parei na janela da sala, onde a luz dourada do início da noite se espalhou pelo chão. O vestido azul marinho ainda estava pendurado na parte de trás da porta do meu quarto. Eu não tinha guardado ainda. Eu não tinha certeza se alguma vez faria. Não parecia mais apenas um vestido. Parecia um capítulo, que havia chegado ao círculo completo. Desde os dias de graduação e joelhos raspados até risos, eu não deveria ouvir e aplausos que nunca pedi. Estava comigo através de alegria e tristeza, orgulho e vergonha. Foi ridicularizado e foi homenageado. E agora simplesmente existia inalterado enquanto eu não era o mesmo. Saí para a varanda e sentei na minha antiga cadeira de vime, a que Warren e eu costumávamos tomar café antes que o mundo acordasse. O vento carregava o perfume de grama fresca e jardas florescentes. Fechei os olhos e deixei a brisa escovar minha pele. Não havia mais perguntas me puxando. Não há mais necessidade de me explicar ou provar meu valor. Não para Chloe, não para o mundo, nem mesmo para as partes de mim que antes estavam desesperadas para serem vistas. Porque agora eu me vi. Vi as longas noites que passavam classificando papéis da Launplump, os inúmeros telefonemas para os pais, os cartões de aniversário caseiros caíram na minha mesa por estudantes tímidos que encontraram segurança na minha sala de aula. As caçarolas trazidas para famílias em luto. Os pequenos atos de cuidado que ninguém nunca fotografou, ninguém jamais postou. Testemunhei os sacrifícios silenciosos e não aplicados. Os momentos felizes passaram rindo por copos quebrados com Linda. Os momentos em que eu queria dizer sim, mas disse que não. E as ocasiões em que, apesar do meu cansaço, eu disse que sim. E eu entendi que havia criado uma existência significativa. No coração daqueles que eu havia impactado, não em manchetes de notícias ou vídeos virais. O mundo não tinha mais que confirmar isso para mim. O tempo todo, tinha sido real. Meu telefone zumbiu mais uma vez por dentro. Mais uma tag, mais uma mensagem, mais uma você é uma inspiração. E enquanto eu apreciava, levei meu tempo respondendo. O empate não foi sentido por mim. Eu havia dedicado muitos anos a preencher vazios na vida de outras pessoas, vítimas de que elas nem sempre valorizam. Eu estava aprendendo a preencher o meu agora. Mais tarde naquela noite, estendi a mão até a prateleira superior do meu armário e tirei uma pequena caixa de madeira. Mensagens manuscritas dos alunos ao longo dos anos foram encontradas dentro. Fazia um tempo desde que eu os abri. Eu gentilmente passei por eles, revelando cada um como se fosse uma lembrança. Quando eu não acreditava em mim, você tinha fé em mim. Senti-me visto por você. Aprendi a ser gentil com você. Os aspectos de mim mesmo que eu havia deixado o mundo, e até minha própria filha, se refletiram em todas as linhas. Uma das cartas, uma foto emoldurada de Warren segurando o bebê Chloe, e uma vela estava na minha mesa. Sentei-me e compus uma nova mensagem, endereçada a mim mesma, em vez de qualquer outra pessoa. Você conseguiu, Elaine. Porque você nunca parou de dar e amoroso, não porque todos aplaudiram. Você também aprendeu a cuidar de si mesmo. Esse é o verdadeiro prêmio. Do meu coração. Iluminei a vela, dobrei-a e a coloquei de volta na caixa de madeira. Havia apenas uma mulher na casa dos 60 anos, cercada pelo mundo que ela havia criado com as duas mãos e um coração aberto. Não havia multidão assistindo, nenhuma música tocando. Seria suficiente se eu fizesse um passeio na manhã seguinte, chamado Linda, assasse algo ou não fizesse nada. Levantei-me e fui para o vestido azul marinho enquanto o sol estava caindo e o chão estava coberto de sombras. Tomei um último furto ao longo da manga. Eu trocei a lâmpada após o sorriso.
Um público não é necessário para todas as histórias. Alguns contos devem ser experimentados.